Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar o Frei Marmiliano Naufila, que teve a ousadia, entre parênteses, de me convidar. E assim cá estou. Frei Marmiliano e eu fomos colegas de seminário no Lubango, propedêutico mesmo aqui em Luanda, na filosofia, e depois tivemos de nos separar. Eu fui aos Camarões e o Frei Marmiliano foi ao Quênia. Prontos, e nos encontramos. Bom, sou missionário claretiano, mas estou a trabalhar em São Tomé e Príncipe. Bom, estou cá justamente por causa do que, vedes, né? Até estou a rasca em pegar as máscaras, porque pronto, é mesmo assim. Bom, mas já me habituei a isso. E hoje, concretamente neste 16º domingo do tempo comum, somos chamados a fazermos um balanço sobre aquilo que tem sido a nossa vida. Será que somos multiplicadores, somos colaboradores neste projeto de Deus, na medida em que construímos a mesma vida recebida de Deus, ou então, pura e simplesmente, nos tornamos em bloqueadores, esterilizadores da vida? Que caminhos nós damos para que os nossos irmãos sigam, descubram realmente este caminho que nos leva a Deus? É justamente com a parábola do joio e do trigo que nós acabamos de ouvir no Evangelho segundo São Mateus, que somos convidados a sermos este fermento, a sermos este grão de mostarda. Faz com que todos se sintam amados por Deus. Este Deus que é todo-poderoso, que é onipresente, omnisciente. E nós ouvimos na primeira leitura, no livro da sabedoria, que faz um resumo daquilo que o livro do Gênesis, sobretudo nos 2 primeiros capítulos, sobre o relato da criação, Deus fez. Quer dizer, fez tudo bem, tudo bom, mas que, infelizmente, por causa mesmo do orgulho, a desordem entrou no mundo. Por causa, nos dirá mesmo o livro da sabedoria, por causa dos ciúmes, da inveja do demônio, então o pecado entrou no mundo. E nós ouvimos no Evangelho, justamente, este inimigo que caminha sempre conosco, vem e semeia justamente o joio para bloquear o crescimento dos filhos de Deus. Mas atenção, o livro da sabedoria mostra que Deus é todo-poderoso, é omnisciente, omnipresente, mas que o seu ser poderoso não se manifesta nas armas ou no orgulho que nós temos visto por ali. Não, mas na justiça. Que todos os seus filhos se sintam amados, que todos tenham vida e a tenham em abundância, nos dirá São João. Já imaginaram? Portanto, alguns, normalmente São Paulo aos Romanos dirá mesmo, nós não sabemos o que pedimos. Ou então, se pedimos, é justamente para que Deus satisfaça os nossos caprichos. Não. E os
discípulos, de facto, de Jesus, depois disseram ao dialogar com Jesus, mas, Senhor, ensina-nos a rezar como os discípulos de João Batista pediram a ele, para que João Batista os ensinasse a rezar. E nós, então, como é que devemos rezar? E Jesus diz logo, não façais como aqueles que ficam aí a gritar bastante. Não, tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, no teu coração, e, aliás, é do coração mesmo que saem invejas, ciúmes, fofocas, boatos, calúnias, para que realmente este coração se torne habitação do Espírito Santo, para que do coração saia bênção, saia bondade. Coração é o pulmão, é vida, é o centro de tudo. E, portanto, São Paulo diz mesmo, nós rezamos, aliás, nós não conseguimos apanhar este mistério que é justamente de Deus, que consiste em fazer com que todos se sintam filhos do mesmo Pai. Nós normalmente o que é que rezamos? Ou pedimos? Normalmente praga, né? Bom, que a minha rival morra, né? E vocês têm visto por ali, bom, não vou dizer, mas sabem o que se passa. Alguém que se diz que é mensageiro de Deus e depois fica a praguejar aos outros. Faz sentido? Não. Ou então, senhor padre, por favor, reze só para que o meu irmão morra. Pronto. Posso rezar, mas essa oração, não sei se é mesmo justa. Não. Como diz o profeta Ezequiel, Deus não quer a morte do pecador, mas antes que o pecador faça o quê? Se converta e viva. É o que nós ouvimos no livro da sabedoria. Isso é o mais essencial. Porque todos nós aqui, se calhar temos um irmão, uma irmã que é delinquente. Um irmão, uma irmã que está na droga, na prostituição. Então devemos fazer o quê? Pedir para que saiam dessas situações. Vocês são pais. Têm filhos, se calhar comportam-se mal. Será que o vosso desejo é que os vossos filhos desapareçam? Morram? Não, é a mesma coisa. Deus não quer que os seus filhos se percam. Portanto, deve ser essa nossa missão. Deve ser esse o nosso ser fermento, o nosso ser grão de mostarda deve manifestar-se justamente nestas circunstâncias, nessas pequenas coisas. E falando do Evangelho, a primeira parte, a continuação do domingo passado, sobre a parábola do semeador, nós podemos justamente constatar que o mal estará sempre ao nosso lado. Mas isso não importa. Se o mal está ou não ao nosso lado, o que devemos fazer é que termos confiança, estarmos vigilantes, como diz São Pedro. Vigiai, porque o vosso inimigo, o demônio, como um leão que ruge, anda à procura de uma pequena distração para poder tomar conta das suas presas. Nós devemos ser firmes, assíduos na fé, na esperança e no amor, na caridade. Vejam que o relato, aliás, é bonito. Aqui aquela tendência, nós ouvimos o diálogo entre o patrão e os seus servidores. Quer dizer, o patrão que é paciente, é misericordioso, vai sempre com calma. E os servos que querem a todo custo, devias agir assim, devia ser assim. Se fosse comigo, acho que eu devia, se eu fosse o patrão, não devia permitir isso. Não. O patrão nota que, de facto,
há essa atenção dos servos. Os servos conhecem a casa, conhecem o campo, são atentos. Mas, vejam, não se deve eliminar o mal sendo maldoso. Aliás, podemos mesmo cometer piores atrocidades, não é verdade? Sim, é o que vemos. Por quê? Não suceda que ao arrancardes o joio, arranqueis também o trigo. Quanta gente aqui na nossa Luanda morre inocentemente? Ou porque confundimos com bandido tal ou ladrão tal? Não, mas há muitos mecanismos que fazem com que não se mate. A vida é um dom, é uma história sagrada. Portanto, matar assim, sem mais, sem menos, como dizia o afro-mano Yannick, o angolano mesma coisa, clá, sabes quem eu sou? Vou te matar. Não deve ser isso. Quer dizer, a nossa força não deve estar só na arma, mas deve fazer, aliás, como dizia o salmista, o Senhor me castigou com dureza, mas não me deixou morrer. Há mecanismos que fazem com que, de facto, nós, ou aqueles que estejam no mal, saiam do mal e venham ao bem. Isso é que deve ser. Os pais, os irmãos, quer dizer, a sociedade toda deve ter mecanismos para tal. Não é aniquilar, porque até podemos nos tornar piores. Estamos no tempo da pandemia, coronavírus. Coronavírus, ok, mata, sabemos, é letal. Mas há muita gente que está a morrer, quer dizer, ultrapassou mesmo o próprio coronavírus. Então, quer dizer, quando combatemos o mal, usando o mal, então não estamos a fazer nada. Estamos até a piorar. Quando se declara guerra santa em nome da religião, ou porque aquele que não é da minha religião deve ser eliminado, aquele que não faz parte do meu partido deve ser eliminado. Não. Somos todos filhos do mesmo Pai. Apesar das diferenças políticas, sociais, religiosas, devemos optar por aquilo que é essencial. Somos todos imagem e semelhança de Deus. Isso é que é o essencial. Essa deve ser a nossa vida. Portanto, somos convidados a pedir a Deus para que continuemos a ser este fermento. O reino dos céus não é uma coisa grande, começa com coisas pequenas. Dizer mesmo, bom dia minha irmã, bom dia meu irmão. Não custa nada. Como é que se chama o meu irmão? Gil. Gil e a Maria. Pronto. Ok. Completam mais uma risonha primavera, né? Entre aspas. Sim. Imagina se vocês, pronto, aqui na igreja, todos são santinhos. Lá no trabalho, inferno. E em casa, demônio. Não. Devemos ser santos em todas as circunstâncias. Santo em casa, santo no trabalho e santo na igreja. Assim deve ser a nossa vida. Isso é que é ser fermento. Isso é que é ser grão de mostarda. O grão é uma semente pequenina que depois se torna numa árvore e acolhe, ali todos se torna numa sombra, onde todos se abrigam. Assim deve ser a nossa missão. Porque, senão, quando dizer, pronto, é melhor eu que não vou à igreja, porque os que vão à igreja são piores que nós. Bom, também são discursos de mau apagador. Não, a fé é pessoal e também comunitária. Portanto, não se pode falar de Deus sem se falar da igreja. A igreja deve estar ligada a Deus, deve ser o caminho que nos leva a Deus. Pode acontecer que haja um joio, mas o joio não deve abafar o trigo. Nunca o mal poderá vencer o bem. E nós devemos ter isso em conta.
Essa deve ser a nossa missão, fazer com que todos, de facto, a exemplo de Cristo, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas assumindo a nossa condição de pecador, tornou-se semelhante a nós, excepto no pecado, para que nós tivéssemos dignidade, para que nós respeitássemos também os outros. É isso, amar significa isso. Não é preciso muita coisa extraordinária. Não podemos também ser prepotentes. Devemos aprender de Deus, de Jesus Cristo, aquele que é manso e humilde, aquele que é paciente, que é misericordioso. E o Salmo nós ouvimos muito bem. O Senhor é clemente, é compassivo. Um Deus clemente e compassivo, um Deus justo. A justiça consiste mesmo nisso. Não fazer separação de ninguém, não discriminar ninguém, não excluir ninguém, mas que todos devem ter os mesmos ideais, todos devem ter os mesmos princípios que fazem com que, de facto, nos sintamos amados por Deus. Nós sabemos, cada um de nós leva essa parte de trigo e essa parte de joio. Façamos com que a nossa fé não vacile por causa da presença do joio, que é o mal, que muitas das vezes nos acompanha. Mas por que o irmão sofre? Por que a irmã sofre? Mas onde é que está Deus? Por que Deus permite essas coisas? Não, Deus já nos deu inteligência para que todos pudessem participar deste bem comum, desta mesma natureza. Se alguém é produtor de arroz, claro que o arroz deve ser distribuído por todos, não é que cada um se acapare do arroz, outros morram de fome. Não, isso não faz sentido. Portanto, que Nossa Senhora do Carmo, nossa mãe, nos ilumine, nos indique sempre, com sua humildade, aquele caminho que nos leva a Cristo. Fazei sempre o que Ele vos disser. Então, façamos aquilo que Cristo quer. Amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. O amor a Deus, o amor ao próximo como a nós mesmos, é essencial. Portanto, o amor é paciente, como diz São Paulo, o amor é bondoso, o amor não é invejoso, não é ciumento. Não, o amor faz com que todos, de facto, estejam todos no mesmo pé, na mesma barca, no mesmo caminho. Portanto, peçamos ao Senhor que, com sua grande misericórdia, ilumine os nossos passos, ilumine o nosso caminhar e, sobretudo, que o Espírito Santo seja, de facto, esta força para cada um de nós, aquele que nos motiva a não perder a fé, a confiança neste Deus que é paciente. Que sejamos também pacientes, não só tudo nervosos, chateados, não, mas que saibamos discernir as coisas com clareza. Saibamos discernir as coisas com retidão, com tranquilidade de espírito. Assim seja. De pé, professemos a nossa fé. Creio em